Colega, esta é a primeira aula do curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Esse curso apresentará informações essenciais e instruções claras para o correto e adequado comportamento perante a legislação brasileira no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na sua atividade enquanto corretor ou corretora de imóveis. Os corretores de imóveis têm papel fundamental no mercado imobiliário para coibir esta prática econômico-financeira ilícita, bastando apresentar os comunicados requeridos pela lei. Mas temos que alertar que, por imposição da legislação, aquele que descumpre as regras estabelecidas poderá ser multado. Nesta primeira aula, será explicado o que é e qual a responsabilidade do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, entre outras instituições, e será apresentada a legislação que estabelece regramento para o processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Também serão apresentadas as etapas e os mecanismos mais utilizados pelos criminosos, em especial no mercado imobiliário, e qual o papel dos corretores de imóveis neste combate. Portanto, esta aula aborda os fundamentos quanto ao assunto e a sua atenção é extremamente importante. Tenha uma boa aula. Olá! Neste curso, você aprenderá os aspectos relevantes quanto à prevenção à lavagem de dinheiro, quanto ao financiamento do terrorismo nas transações imobiliárias. Também veremos como os corretores de imóveis devem atuar nesse contexto. Ao longo do curso, será apresentado o panorama geral sobre o assunto. Este programa abordará os conceitos fundamentais da lavagem de dinheiro, suas fases e os mecanismos ilícitos mais usados. Veremos os aspectos legais e como os corretores de imóveis devem agir, o que devem fazer e a quem devem comunicar os casos de suspeitas. Vejamos alguns deles. PLDFT, sigla de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Processo mantido pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, alinhado à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. ENCLA, instituída em 2003 sob a coordenação do Ministério da Justiça. A ENCLA é formada por mais de 70 órgãos dos 3 poderes da República, dos Ministérios Públicos e da sociedade civil. Destaca-se, dentre os aspectos legais, a Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. A prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei. Cria o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e dá outras providências. A Lei nº 12.683, de 2012, que dá nova redação à Lei 9.613, de 1998, assim como a Resolução COFES nº 1.336, de 2014. A suspeita de um crime sem informar os órgãos competentes pode configurar conivência. Para termos uma sociedade moralmente justa, todos dessa sociedade devem assumir sua parcela de responsabilidade em mantê-la ética e funcionando dentro dos padrões de moralidade que desejamos. É importante entender o que é considerado lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente legal. Essa prática geralmente envolve múltiplas transações, usadas para ocultar a origem dos ativos financeiros e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimulação é, portanto, a base para toda operação de lavagem que envolva dinheiro proveniente de um crime antecedente. Lavagem de dinheiro é o conjunto de operações comerciais ou financeiras para, de alguma forma, incorporar na economia de um país os recursos ligados a atos ilícitos. Em termos gerais, lavar recursos é fazer com que produtos de crime pareçam ter sido adquiridos legalmente. Medidas para controlar esse problema no mundo todo têm recebido séria consideração. A lavagem de dinheiro permite que traficantes, contrabandistas de armas,
terroristas e mesmo funcionários corruptos continuem com suas atividades criminosas. O crime de lavagem de dinheiro mancha a credibilidade das instituições financeiras, destrói a confiança pública e a integridade de toda uma nação. No processo de lavagem de dinheiro, os mecanismos mais utilizados envolvem, teoricamente, 3 etapas independentes, que com frequência ocorrem simultaneamente. A primeira delas é a colocação, com o objetivo de ocultar a origem dos recursos ilícitos. O criminoso movimenta o dinheiro em países com regras mais permissivas e um sistema financeiro liberal. As leis inexistentes ou flexíveis demais fazem com que o controle seja fraco. É comum um fracionamento de valores no sistema financeiro e uso de estabelecimentos comerciais que trabalham com dinheiro em espécie. A segunda etapa é a ocultação, com o objetivo de dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, quebrando a cadeia de evidências. Isso dificulta as investigações sobre a origem do dinheiro, principalmente pelos movimentos do dinheiro de forma eletrônica em contas anônimas em países com lei de sigilo bancário, ou mesmo pelos depósitos em contas bancárias conhecidas como contas fantasmas. A terceira etapa é a integração, com o objetivo de incorporar ativos formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas investem em empreendimentos que facilitem suas atividades. Muitas vezes, essas organizações criminosas prestam serviços entre si, forçando legitimar esse dinheiro ilegal. Os setores mais visados na lavagem de dinheiro incluem as instituições financeiras, os chamados paraísos fiscais, países que oferecem sigilo na movimentação financeira, e os centros offshore, centros bancários não submetidos ao controle das autoridades de nenhum país. Também são setores visados as bolsas de valores, as companhias seguradoras, os jogos e sorteios e o mercado imobiliário. Atualmente, existem mais de 40 países em todo o mundo que se enquadram no que se conceitua paraíso fiscal. O Brasil não está nessa lista. No Brasil, instituições financeiras são controladas pelo Bacen, o Banco Central. Bolsas de valores são de responsabilidade da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O mercado de seguros, capitalização e previdência privada aberta é fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. No setor imobiliário, a lavagem de dinheiro ainda é uma prática frequente. Agentes criminosos lavam recursos principalmente utilizando dinheiro em espécie. A criatividade das organizações criminosas no setor imobiliário não tem limites. Por isso, a contribuição dos corretores de imóveis é fundamental para que sejam rastreadas operações suspeitas. A fiscalização da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário não deveria ser feita por fiscais com essa função? Não é injusto repassar esse trabalho para os corretores de imóveis? Vamos entender o motivo. Imagine que você tenha sido quem intermediou uma transação de compra e venda que foi usada para lavar dinheiro. A pergunta é: até que ponto você também não está envolvido nisso? Essa é a questão. Você, cidadão honesto, pode passar rapidamente a suspeito de crime. Qual seria o transtorno até conseguir provar sua inocência? O tema da lavagem de dinheiro difundiu-se nos últimos anos em conferências internacionais e a preocupação com os aspectos práticos do combate a esse crime começou a se materializar de forma mais ampla no início dos anos 90. Desde então, diversos países têm tipificado o crime e criado agências governamentais responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro. Agências conhecidas mundialmente como unidades financeiras de inteligência, as chamadas FIU, sigla em inglês de Financial Intelligence Unit. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é a unidade de inteligência financeira do Brasil. Foi criado pela Lei 9.613 de 1998, com a finalidade institucional de recepcionar, analisar e retransmitir relatórios de inteligência aos órgãos públicos de investigação e persecução criminal, com informações estratégicas que configurem indícios de cometimento do crime de ocultações de bens, valores e direitos obtidos ilicitamente, ou seja, crime de lavagem de dinheiro. Entre os acordos internacionais e tratados de cooperação, destacam-se a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, de 1988 em Viena, as 40 recomendações sobre lavagem de dinheiro da Financial Action Task Force,
o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro de 1990, revisadas em 1996, o Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem relacionados com o tráfico ilícito de drogas e outros delitos graves, de 1992, elaborado pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas e aprovado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, o Comunicado Ministerial da Conferência da Cúpula das Américas sobre os Procedimentos de Lavagem e Instrumentos Criminais de 1995 em Buenos Aires, e a Declaração Política e o Plano de Ação contra a Lavagem de Dinheiro, adotados na Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o Problema Mundial das Drogas, de 1998, em Nova York. 10 anos após a assinatura da Convenção de Viena, representantes de 185 países reuniram-se em Nova York, na sede da Organização das Nações Unidas, para a adoção de estratégias de contenção do problema mundial das drogas. Dentre os 6 planos de ação contemplados está a questão da lavagem de dinheiro, num programa trienal de investigação e assistência técnica. Esse programa é executado pelo Escritório de Fiscalização de Drogas e Prevenção de Delitos para incrementar a luta internacional contra a lavagem de dinheiro, numa cooperação técnica dos Estados-membros da ONU. No Brasil, esse programa é representado pelo Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas, agência da ONU responsável pela articulação do controle internacional de drogas e crimes correlatos. Ações nacionais isoladas não seriam suficientes. A cooperação técnica internacional é o pilar principal do plano de ação contra a lavagem de dinheiro. A atuação da Unidade Financeira de Inteligência começa pelo exame de indícios e suspeitas quanto à lavagem de dinheiro. Comprova-se, se for o caso, a existência de um delito. As unidades financeiras de inteligência remetem informação às autoridades competentes que aplicam os procedimentos cabíveis. As unidades financeiras de inteligência orientam-se de acordo com as recomendações contidas no Plano de Ação contra a Lavagem de Dinheiro, que indica a adoção de legislação e programas nacionais para conter a lavagem de dinheiro, algo que já é bem existente no Brasil. A adesão às diretrizes contra a lavagem de dinheiro e assuntos correlatos contidas na Convenção de Viena, ao que também já aderimos, assim como a cooperação internacional e judicial em casos envolvendo lavagem de dinheiro, entre outras recomendações. Uma dessas recomendações é a criação de procedimentos de identificação e verificação que apliquem o conceito internacionalmente intitulado Know Your Customer, que significa conheça seu cliente. De acordo com esse conceito, a identificação do cliente deve ser satisfatoriamente estabelecida antes da concretização da operação. No caso de corretores de imóveis, isso significa ter todas as formas possíveis de identificação do cliente antes da assinatura do contrato de compra e venda. Além de um formulário de identificação, os melhores documentos para identificação são aqueles cuja obtenção seja difícil, ainda que de maneira lícita e honesta. CPF e RG é algo que a maioria das pessoas tem na própria carteira, e é claro que se faz necessário ter cópia desses documentos. Mas a questão aqui é obter documentos que exijam algum trabalho para conseguir, como, por exemplo, certidões negativas. Contudo, é importante entender a legislação, e antes de que possamos discorrer sobre os procedimentos operacionais cotidianos, é fundamental ter bem claros os motivos sobre o que deve ser feito. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro, que dispõe sobre o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e cria, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Essa lei teve nova redação dada pela Lei 12.683, de 9 de julho de 2012. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A pena é a reclusão de 3 a 10 anos, além de multa. Lavagem de dinheiro não é enquadrada como uma mera contravenção, mas sim como crime. Esse artigo tem mais 5 parágrafos. O parágrafo 1º do artigo 1º estabelece que incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, os converte em ativos lícitos,
os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere, importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. A alínea cita quem adquire, troca, negocia, movimenta ou transfere bens. Lembrando que bens imóveis se incluem aqui também. Importa, porém, ressaltar que quem realiza esses movimentos do bem imóvel são o proprietário e o adquirente. Corretores de imóveis não vendem imóveis. Quem vende é o proprietário. Corretor de imóveis intermedia essa transação. O dinheiro pago pela compra do imóvel também não é movimentado pelo corretor de imóveis. Portanto, sendo comprovada uma infração penal, o corretor de imóveis que fez a intermediação não seria um criminoso. Por isso, é essencial colher todos os documentos necessários para provar isso. No caso de não ter conhecimento nem envolvimento na infração penal, o corretor de imóveis é um prestador de serviços devidamente contratado que teria feito seu trabalho honestamente. É preciso se assegurar e provar isso munido de todos os documentos a respeito da transação. Incorre ainda na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal e quem participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. A tentativa de realizar essas atividades criminosas é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.